Pastor Osório. Esse é amigo, irmão, companheiro. A gente tem feito cursos juntos. Em algumas áreas aí temos nos formado junto, estudado junto. O ano passado eu preguei na comunidade Comunidade Bíblica Jeová Nissi. E hoje o pastor Osório está aqui. Ele vai trazer uma palavra para nós, um desafio. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Antes de começar a pregar, antes de falar qualquer coisa, gostaria de apresentar o Neves. Ele é meu cunhado, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, e ele é o presbítero também da nossa igreja. E Deus tem dado graça, ele tem me acompanhado para me ajudar, interceder e nos apoiar. Então, em nome de Jesus, eu não estou sozinho, nós estamos aqui e representado por toda a igreja de Araçatuba, em nome de Jesus, tá? Muito obrigado, Neves, que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, talvez você está me olhando assim, vendo essa... Deixa eu abrir aqui, pera um minutinho. Essa camisa aqui azul, florida, parecendo do Havaí, né? Na verdade, essa camisa ela é moçambicana. Essa camisa é a primeira vez que eu estou colocando ela, porque eu ganhei ela agora essa semana retrasada, e para a glória do Senhor, é com essa camisa que eu vou estar viajando, é com essa camisa que eu vou estar lá em Moçambique. Por quê? Porque essa é uma roupa típica de lá. E antes de falar qualquer coisa sobre esse projeto, eu também venho falar ao teu coração e ministrar e abençoar a sua vida. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo que você vai ouvir, porque de repente você pode dizer assim: mas eu não vou para Moçambique, eu não tenho chamado. Mas que bom saber que hoje, aqui, já está acontecendo, e a prova é o que aconteceu aqui, a apresentação de 11, se eu não me engano, 11 pessoas que selaram as suas vidas em Cristo Jesus nesta manhã. E, como diz Provérbios 11:30, aquele que ganha alma, sábio é. Vocês são sábios, amém? Também a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, verso 20, que aquele que faz se converter dos seus maus caminhos um pecador e revertê-lo do mal, esse agrada o coração de Deus e tira o pecador das mãos do diabo. Então eu queria que vocês, em nome de Jesus, dessem uma salva de palmas, porque hoje é dia de festa nessa igreja, amém? Um dia perguntaram para mim: pastor, mas pode assobiar dentro da igreja, pastor? Pode bater palma dentro da igreja? Não, bate palma lá para o Zezé de Camargo e Luciano, assobia para o Luan Santana. Não, você pode, se é para Jesus, você pode assobiar, você pode gritar, você pode dar glória a Deus. Então vamos dar um glória a Deus, assobiar bonito para Jesus glorificar, porque o inferno perdeu. O inferno perdeu hoje. Eu não sei se o Santos ganhou, se o Palmeiras perdeu. Eu sei que o céu hoje, pelo menos aqui na Igreja Batista de Mirandópolis, foi 11-0, aleluia. Esse é o melhor dia para vir pregar, meu. Hoje é o melhor dia. A anjaiada lá no céu está correndo para lá e para cá, glorificando pela sua vida, amém? Cadê os que se batizaram? Só faz assim com a mão assim, ó. Meu irmão, você não acredita a festa que está lá no céu pela sua vida, amém? Então, fique feliz, porque o povo de Deus é o povo feliz, amém? E eu trago um abraço aqui de toda a igreja Comunidade Bíblica Jeová Nissi, que está lá na cidade de Araçatuba. E alguém pergunta o que significa Jeová Nissi. Será que tem alguma coisa a ver com o testemunho de Jeová? Nada tem a ver, porque Jeová Nissi é um nome composto, atribuído a Deus no Velho Testamento, que é: Deus é a nossa bandeira, e a sua bandeira sobre nós é o amor de Jesus Cristo.
E eu fico muito feliz nessa noite. Deixei lá minha esposa pregando. Eu estou prestes a viajar. Na próxima terça-feira, sem ser nessa da outra semana, dia 30, eu estou embarcando para Moçambique. E o meu propósito hoje é falar sobre o projeto. Mas eu não poderia falar desse projeto sem antes falar alguma coisa que desperte o teu coração aqui, para a cidade de Mirandópolis. E eu me sinto honrado estar aqui, na igreja do pastor que é meu amigo. E deixa eu contar uma particularidade para vocês. Cadê ele? Ele está para lá? Irmão, se for possível desligar só aquele ventilador aqui, ou senão depois eu cabo a voz aqui. O pastor Wilson Tadeu, eu o conheci quando eu fui fazer um mestrado lá na cidade de Araçatuba, por uma faculdade, pode prestar atenção aqui em mim? Isso, obrigado. Ixi, mas desligou tudo. Vocês vão ficar bravos ou não? Tá bom? Tá bom? Que as mulheres sempre brigam, né? As mulheres querem que desliga, né? E aí, irmãos, eu confesso para vocês, muito limitado, tinha muitas dificuldades, e eu cheguei para fazer aquele mestrado, e de repente um camarada sentou assim perto de mim, primeira aula. Falei, meu Deus, esse camarada conversa demais. E aí eu comecei a admirar, sem modéstia, irmãos, a cultura daquele homem falador. Eu comecei a admirar o conhecimento teológico que ele tinha, e quando ele debatia com o professor, ele debatia, e eu olhava assim e falava assim, rapaz, esse camarada tem conhecimento, deixa eu ficar quieto. E aí então fui conhecendo o Wilson Tadeu, e fui descobrindo que ele era muito culto, muito conhecedor da palavra de Deus, um homem que tem assim bastante conhecimento. Eu não estou falando isso para jogar confete, é uma verdade, verdade tem que ser dita, amém? E aí eu descobri que então ele era da Igreja Batista, eu sou conhecedor de todas as formas de culto. E aí um dia fomos viajar juntos numa van, meu Deus, que aperto, que coisa doida, fomos jantar naquele restaurante. Não sei se o senhor se lembra daquela coreanaiada, sujeito, tudo os coreanos. E tá bom, aí eu passei a conhecê-lo um pouco mais íntimo, e passamos 2 anos e meio, 3 anos juntos, se vendo uma vez por mês, eu acho que era, né? E aí então, depois, em outras oportunidades, comecei a conhecê-lo e descobri que aquele homem, que tinha muito conhecimento teológico, também era extremamente sensível ao Espírito Santo. E aí, em outras conversas, descobri que aquele homem era cheio do Espírito Santo. E aí, como diz em 1 Pedro, se eu não me engano, perdoe a memória, 5,17, 5,19, não, 3,19, diz assim, crescei-vos, pois, na graça e no conhecimento. Ou seja, a graça é o poder do Espírito Santo, o favor imerecido, e o conhecimento é a palavra, a letra. Então eu gostaria de deixar para você, Igreja de Mirandópolis, Igreja Batista de Mirandópolis, vocês estão extremamente bem servidos com o pastor de vocês, cheio do conhecimento da palavra, mas também cheio do Espírito Santo, amém? E aí eu vou confessar um negócio para vocês. Eu convidei ele para pregar na minha igreja, num sábado, depois de 7 dias de culto, todos os dias. É difícil, as pessoas se cansam, têm os seus afazeres. E naquele sábado o pastor Wilson ministrou com a graça e com o poder do Espírito Santo na nossa comunidade. E nesses longos anos, aliás, nós fomos viajar, ficamos uma semana no Ragai juntos, né? E eu descobri que ele é muito parecido comigo. Eu vi aqui um pouquinho aqui, ele é serelepe, não é? A igreja concorda comigo ou não? Ele não para, é elétrico, não é? É igualzinho eu, né, Neves? Pastor, para um pouco, pastor. É desse jeito, eu sou assim. Então eu acho que bateu aí, né? Como diz o ditado, literalmente o nosso santo bateu, né? Que é o Santo Espírito Santo, amém? Então, além de ser satisfatório estar aqui,
é estar junto com um amigo, não que eu coma junto, aliás, nós comemos uma pizza lá na minha casa, ficamos até 2 horas da manhã, né? Mas que é algo que vem além disso, que é verdadeiramente aquilo que a palavra diz, sabe? Um amigo de verdade. Então, honre o seu pastor, a sua igreja, que você está muito bem servido aqui em Mirandópolis. Amém? E Deus fala para mim e para você, que nós temos que cumprir a parte que nos cabe, porque o resto Deus faz, amém? Certa vez eu ouvi uma palavra, e o pastor deve conhecê-lo, o pastor Jeremias, lá da Bahia, Jeremias Pereira, barbudinho, ministrou no Hagai várias vezes, e ele trouxe uma palavra, e eu ministrei essa palavra na igreja, até inclusive de PowerPoint, aliás, Data Show, e eu pude observar algumas coisas muito boas, e eu quero trazê-las para vocês nessa noite. Eu sou pastor há aproximadamente 14 anos, nós temos uma comunidade independente que tem 12 anos, eu tenho 20 anos de convertido, mas eu confesso para vocês que o lugar mais longe que eu fui para pregar foi aqui em Guaraçaí, né? E já tive a oportunidade de pregar em algumas cidades como São Paulo, eu estou brincando, Guaraçaí porque é mais perto aqui de vocês, né? E eu vim de uma igreja muito grande, uma igreja que tinha 600, 700 pessoas, e Deus nos deu a graça de começarmos com um grupo pequeno de 12 pessoas, e hoje, para a glória do Senhor, essa igreja tem um prédio próprio, essa igreja está crescendo e está fazendo a diferença. O nosso ano lá, aqui é um ano da excelência, para nós lá, pastor, é o ano da igreja relevante, a igreja que se importa com uma sociedade perdida. E hoje, eu confesso para vocês que é algo muito novo que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sou irmão, como o pastor disse, da missionária Odete. Essa missionária, ela é de uma das igrejas batistas da cidade de Araçatuba, e ela assumiu o chamado, fez missões no Peru por 2 anos e meio, 3 anos aliás, e ela então foi para Moçambique. E lá em Moçambique, ela já está há 3 anos. E o ano passado, escute isso que você vai ouvir antes de eu começar a pregar aqui para você. Porque eu vou falar do projeto, mas eu quero pregar para você. Para você ver em qual situação que você se encontra aqui na cidade de Mirandópolis. E aí, falando com ela pelo computador, pelo MSN, eu pude sentir o abatimento de alma dela. Por quê? Porque ela é mulher e ela está sozinha em um lugar tão pobre, tão miserável, tão esquecido, aonde de manhã, de tarde e de noite, segunda a domingo, é o mesmo histórico, e eu pude sentir ela muito abatida, e Deus tocou no meu coração, vai fazer uma visita para ela. E eu fiquei então 1 mês pensando em fazer uma visita. E aí Deus disse assim: espera aí, filho, não é uma visita, é para você visitar ela, para ficar junto com ela. E aí então eu coloquei um projeto no meu coração de passar 1 mês lá. E há exatamente 1 mês, em março do ano passado, nós começamos uma igreja que é humilde, de um pessoal de poder aquisitivo baixo. Nós lançamos um carnezinho de 12 parcelas, a pessoa dava 5, 10, 15 reais, e nós fomos juntando dinheiro, e eu coloquei um projeto no meu coração, de ir lá e fazer uma cruzada evangelística. E aí o pastor dela lá, porque tem uma igreja batista lá na cidade de Nampula, e ele coordena trabalho em aproximadamente 16 aldeias, e meu querido, lá não tem ônibus, você reclama do ônibus, aqui não tem ônibus, o pastor lá não tem carro, não tem moto, e ele não tem condições nem de ir nessas aldeias, e vai quando alguém, né? E aí, ele fez então um cronograma, onde eu estarei debaixo da cobertura desse pastor, entendeu? Não é por conta própria, eu vou por conta própria, mas o trabalho eu estou indo para ser
submisso. E aí então, eu estou indo para fazer batismo, casamento, apresentação de criança, ministrar para líderes. Durante um mês nós vamos fazer essas cruzadas nessas aldeias. E para mim será uma experiência muito nova. Por quê? Porque eu nunca me coloquei à disposição para pregar fora ou numa situação dessa. E aí, igreja, nesse meio tempo, Deus foi nos dando graça. E eu pude ir conversando com ela e me aproximando mais daquela realidade lá. E Deus colocou no meu coração, então, levantar uma oferta para levar para ela, além da passagem de ida e volta minha e também o translado lá. E para a glória do Senhor, eu quero envergonhar, porque olha, pastor, no nosso conhecimento teológico, eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu falar errado aqui. Às vezes a pessoa pensa que ele vai impressionar a Deus em dando uma oferta grande. Por exemplo, no dia que a minha esposa batizou, foi no dia 8 de agosto. Naquele dia, pastor, há 18 anos atrás, 19 anos atrás, eu fiz um cheque de R$200 para dar de oferta. Mas por que eu fiz o cheque, pastor? Porque eu tinha 1 mês e meio que eu estava na igreja, 2 meses, e eu não me batizei. Eu fiz o cheque para que o tesoureiro, o pastor, soubesse que aquela oferta era minha. Hipócrita. Eu queria impressionar as pessoas, porque eu tinha na época um poder aquisitivo muito bom. E aí então, eu conto isso hoje com maior tranquilidade. E aí eu pergunto para você, você acha que você pode impressionar a Deus com a sua oferta? Não. Se você der tudo que você tem, você não impressiona a Deus. Mas olha aqui para mim, para você ouvir isso aqui, e se o pastor me corrigiu, eu aceito. Quando você dá uma oferta, que você faz ela de amor, ainda que ela seja sacrificial, ainda que ela lhe custe alguma coisa, seja uma oferta alçada, uma oferta de sacrifício, uma oferta pacífica, não importa, mas você sentiu de Deus, e você deu a oferta, e ela vai contra as suas condições financeiras, essa oferta impressiona o diabo, o inimigo da sua alma, porque ele vai olhar para você e falar, está com coragem, você vai impressionar o diabo. Não, porque para Deus tudo que você tem é dele. Agora você pode dar R$10 e você dá 50, o diabo vai falar assim, mas esse crente está ficando esperto, hein? Esse camarada está aprendendo a tomar coragem e ousadia. Você impressiona o inimigo, amém? E aí, hoje, nós conseguimos presentear a Odete, pagar a passagem que custa, até chegar em Araçatuba, ida e volta, aproximadamente R$4.200, numa igreja de 130, 120 pessoas, de poder aquisitivo baixo, onde Deus tem honrado. A minha passagem de ida e volta, porque é comprada aqui no Brasil, é mais barato, ficou R$3.600, ida e volta, e hoje nós já temos R$7.000, para fazermos o translado, custo com combustível, comida, alimentação, remédio, e pretendemos gastar R$5 a R$7.000 lá, para fazer o trabalho evangelístico. E eu sou sincero em dizer para você, eu não preciso de 1 centavo para mim viajar, mas eu só estou preocupado se Deus tocar no teu coração e você não der uma oferta. Por quê? Porque se você der uma oferta hoje, alguém lá, sem que você nunca vai ficar sabendo, alguém lá vai ser abençoado. E hoje nós vamos levantar uma oferta para levar única e exclusivamente para ela, porque até aqui Deus nos honrou. Falei isso para o pastor, não falei, pastor? Então, em nome de Jesus, eu não estou aqui pedindo para mim, entenda isso. É para que, de alguma forma, nós consigamos deixar lá alguma condição melhor para a Odete. E eu vou dizer bem claro para vocês, não é para ela, ela tira do bolso o salário, porque vocês sabem que o missionário lá tem salário, ela tira do bolso para comprar remédio. O senhor já ouviu falar do pastor Juma? Ou não? Juma não é bem pastor, ele é um seminarista que está preparando para ser pastor. Ele pegou malária, um acidente,
e o braço dele ficou um tumor assim, né? E a Odete estava me contando que há 2 anos e meio atrás, ela desembolsou R$ 800 para comprar remédio, porque lá não é que nem aqui não, você reclama do SUS, o SUS é paraíso. Eles olham a pessoa, vai morrer, e vai morrer porque não tem outro recurso. E ela compra remédio para as crianças, tudo. E aí o irmãozinho perguntou assim: pastor, o que eles comem lá? Arroz e feijão? Ela falou: só rico come arroz e feijão. Arroz é mistura. Eles comem mandioca, um caldo de mandioca feito com uma farofa de mandioca, e aqueles que vão tendo um pouquinho mais de condição, mistura um farelo de milho, aquele que você dá para a galinha comer. Eu tenho uma cachorrinha em casa, irmãos, que olha, ela cheira ração, pastor, já comprei ração de tudo quanto é valor, ela não come, bicho enjoado. Às vezes a gente compra uma ração cara para o cachorro, e lá, se você levar farelo de milho, eles vão amar, amém? Então, isso é a realidade lá, e eu vou falar do projeto daqui a pouco, mas eu pergunto para você, o que você tem feito no teu contexto aqui, dentro da tua realidade? Sabe por quê? Porque existem alguns aspectos para que você venha ganhar almas. Um dia, alguém desbravou o Brasil, e veio aqui e trouxe o quê? O Evangelho. E se porventura tem aqui no nosso meio algum político, eu gostaria de dizer que isso não diz respeito a você, mas diz respeito à política em geral. Olha aqui para mim, não se iluda que o Brasil está, isso é uma verdade, melhorando a qualidade de vida, sim ou não? Sim ou não? Os mais velhos sabem do que eu estou falando. A qualidade de vida no Brasil melhora ano a ano. Engano se você achar que é culpa fruto da Dilma, do PT, do governo do PT, ou então se você é a favor do PSDB, e foi então Fernando Henrique que fez essa mudança. Ou você é um pouquinho mais velho, você acha que foi o Itamar Franco que fez essa mudança. Não foi o plano Collor, foi o Collor. Ou não, você é tão mais velho ainda, como é o meu cunhado Neves, de que você então acredita que foi o militarismo que resolveu isso. Sabe por quê? Para você dar um glória a Deus junto comigo. Por que o Brasil está crescendo? Por que o Brasil está vencendo? É a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra, é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, e é o mesmo que está acontecendo no Brasil. A igreja está crescendo, e aonde vem a igreja, o inferno vai dissipando, aleluia! Toda glória seja dada para o Senhor. A única razão é porque a igreja de Jesus Cristo está crescendo no Brasil. E eu queria que você soubesse disso. Existem 2 igrejas no Brasil. Existe a igreja descompromissada e a igreja compromissada. A igreja descompromissada é aquela que é envolvida, escute, olha aqui para mim, 100% com o virtual. É um vínculo apenas virtual, com a televisão. Não estou dizendo para você que tem alguém que não presta na televisão, que não prega, não vamos nem discutir quem prega, quem não prega, o que deixa de pregar. Porém, é totalmente diferente da sua realidade, que está sentado nesse banco, envolvido, comprometido com o corpo, com a igreja de Jesus Cristo, amém? E é uma igreja de interesse. Essa igreja não quer compromisso, ela assiste o dia que dá, ela quer uma bênção, ela quer o milagre, e ela vai, por exemplo, vai vir o xilingue-dingue que vai estar lá, e o povo vai atrás de uma bênção. Mas existe uma outra igreja, onde a Igreja Batista de Mirandópolis está incluída, que é essa igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, reunido para fazer a diferença, para batizar almas, como vocês fizeram hoje, para a glória do Senhor, amém?
Essa é a igreja que a Bíblia diz que é a igreja viva, aquela que o pastor falou de Atos 2, e o Senhor vai o quê? Aglomerando. E você faz parte dessa igreja, você está aqui, e eu pergunto para você, o que mais você pode fazer? Porque nós temos que ter essa prática, e você parece que é típico, não, é verdade, porque essa era a minha mensagem. Vocês pescaram essas vidas, vocês ganharam essas almas, né? E qual a razão disso? Qual o motivo disso? Primeiro, é porque é uma ordem. Deus disse: ide por todo mundo e pregai. Mateus 28, 19. Ide e pregai. E aí, na verdade, Ele é o dono. Ele é o Senhor, Ele deu a ordem. E eu costumo dizer na minha igreja que é um trocadilho um pouco pesado, pastor, mas é verdade, né? Manda quem? Não, vamos ver, manda quem? E obedece quem? Você chega lá no patrão e chega lá, patrão, ó, a partir de hoje eu vou trabalhar só até as 5 horas da tarde, quero salário dobrado. O que ele vai falar para você? Porta da rua é serventia da casa, tchau. Ele pode mandar. E eu não conheço ninguém que manda bem que não soube se sujeitar. E Deus é o dono dessa igreja, não se iluda, meu irmão, tá? Deus é o dono dessa igreja aqui que você está congregando, amém? Ele é o Senhor. O pastor, eu, só somos um gerente. Somos um vaso, somos um instrumento. Se você achar que, né? Amanhã depois eu e o pastor partimos daqui, mas a igreja do Senhor é viva e poderosa, amém? Ele é o Senhor da igreja. O amor de Cristo é o que nós temos que anunciar. Como diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 15, diz assim, ó: Ele morreu por todos para que venhamos a viver, e não mais para nós mesmos, mas para aqueles por quem Ele morreu e ressuscitou. Ou seja, por isso que depois o apóstolo Paulo diz em Gálatas: já não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo mais eu. E aí ele diz depois, mais para frente: estou crucificado. E assim somos nós. Pastor, mas espera aí, o senhor está dizendo que eu tenho que ser um coroinha, que eu tenho que ser um pastorzinho? Não, meu querido, você deixa de servir os seus prazeres, os seus deleites, para servir a Deus. E aí então alguém diz assim: mas eu vou ter que largar da cerveja, eu vou ter que largar da minha amante, eu vou ter que largar da... Você vai, escute isso aqui, uma coisa que eu aprendi louco quando eu comecei o evangelho. A Odete me disse assim, pastor, que 1 quilo de sal lá, não é o sal que você compra lá, tá? O sal cisne, né? Branquinho, não. É o sal que dá para boi comer. Custa em média R$3,50 o quilo. E eu falei assim: por que as pessoas então não compram sal, Odete? Não é tão caro assim. Ela falou: não é tão caro porque eles ganham 50 centavos, 60 centavos por dia. E eu pergunto para você, se você trabalhar 3 dias, você vai comprar 1 quilo de sal ou uma abóbora para você comer? É abóbora. E alguém aqui já comeu? Sua esposa já esqueceu de pôr o arroz? Aliás, pôr o sal no arroz? Já? Alguém já comeu arroz sem sal, deu aquela colherada? Não, já, né? Um ou outro já, né? É terrível, não é? Mas aí imagina você a vida toda comendo arroz sem sal. Aí um dia alguém vem e põe o sal para você. Aí você fala: rapaz, que bom que ficou esse arroz, não é? E aí eu pergunto: você vai querer continuar comendo arroz sem sal? Sim ou não? Olhem todos aqui para mim. Você vai continuar querendo comer o arroz sem sal? Não. Então escute aqui, ó. Quando você começa a dar valor ao dono da obra, você começa a deixar de fazer as coisas, não porque
você é obrigado, ou então porque ele está. Não, é porque ele tem algo melhor para você. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficaram, e vou, marchando, correndo, perseverante, porque eu sei aquilo que eu tenho. E é por isso que ele diz: as coisas que acontecem aqui não hão de ser comparadas com a glória vindoura do Senhor. Você descobre um arroz com sal, com sazon, com o que você quiser, você passa a comer coisa boa, você para de ser escravo da cerveja, da Souza Cruz, você para de ser escravo da imagem, você passa a ser, aleluia, abençoado por Cristo Jesus. Por isso que você aplaude Ele, por isso que você glorifica Ele. Nessa mensagem, o pastor diz assim: você sabe quem que são os mensageiros? Não, é o pastor fez mestrado, doutorado, estudou, é ele que tem que pregar o evangelho. Aqui, ele prega para um, para dois, igualzinho você. Sabe quem que prega o evangelho? Os normais. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: é os normais. É capaz que você vai estar olhando, então você vai falar assim: então acho que você não prega, que você acha que é meio tantã. Não é? Você olhou para alguém e falou assim: esse acho que não prega não. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: você é normal? Fala para ele: então você pode pregar. Eu pergunto para você, meu querido, se fôssemos fazer uma avaliação psíquica, emocional, nos 12 discípulos, Jesus ia olhar assim: esse está reprovado, aquele está reprovado, esse também, esse também, esse também. Acho que ia. Por que você não está pregando, irmão? Porque eu ainda preciso melhorar meu casamento. Então melhora esse casamento seu e vai pregar amanhã. São as pessoas normais, somos nós que somos os enviados para pregar, amém? Dá um glória a Deus junto comigo, porque eu quero que você saia daqui hoje, mas assim, turbinando para ganhar alma, amém? Próximo batismo aqui, vai triplicar esse número de 10, 12, em nome de Jesus. Qual é a mensagem, pastor? Eu não tenho teologia, pastor. Eu não sei nem aonde. Decora só um versículo, tá bom. Você quer ver? Nós vamos decorar ele hoje. Diga assim comigo: João, bem alto, João 3:16. Agora quer ver como tem muita gente que sabe? 1, 2, 3. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse carnaval, eu peguei os jovens do retiro na segunda-feira à noite. Saímos, fizemos uma batalha espiritual, oramos, consagramos, ungimos e fomos para, quem conhece aqui o recinto de exposições da cidade de Araçatuba? O carnaval desse ano foi lá. E literalmente nós murchamos o carnaval. Murchou, porque nós ficamos na saída do carnaval, compramos 600 copos d'água, distribuímos panfletos, refrigerantes, e fomos na porta, e a pessoa vinha. Irmãos, nós achávamos que nós iríamos orar por 10, 12, 5 pessoas, e que nós iríamos distribuir 50, 60 copos d'água. Em 45 minutos, não durou mais que isso, né, Neves? 600 copos d'água, e faltou gente para orar. As pessoas foram lá naquele lixo e voltaram vazias. Oramos por prostituta, por travesti, por homossexual, por lésbica. Oramos por pessoas frustradas. Eu peguei uma mulher, escute isso, igreja, uma mulher de aproximadamente 32, 30 anos, com um bebezinho de 3 meizinhos, embriagada, mas bem embriagada, e ela dizendo assim: eu estou indo deixar essa criança com alguém para me prostituir essa noite. E nós abraçamos, oramos e saímos dali, fomos para a famosa Avenida
Marcílio Dias. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acredito que o pastor já fez algum comentário, é só pela uma direção do Espírito Santo. Se tem alguém que não é homofóbico, que essa palavra diabólica também, se tem alguém que não é homofóbico, irmãos, é a igreja. Essa obra de Satanás que está querendo manchar a igreja, dizendo que a igreja é homofóbica, é o maior trunfo de Satanás. Se tem alguém que ama os homossexuais, é a igreja. Nós fomos na Marcílio Dias, começamos a orar por travestis, por homossexuais, abraçá-los, e eles choram, porque eles estão perdidos. Eles precisam do amor de Jesus Cristo. E aí, essa é a mensagem. Qual é a mensagem, pastor? Se você souber que Lucas capítulo 24, verso 47 diz assim, ó: em seu nome pregue o arrependimento e o perdão dos seus pecados. Se você conseguir dizer para a pessoa assim, ó: Jesus te ama e morreu na cruz para te salvar, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você falar isso crendo, como a Bíblia diz assim, de dentro de você há de fluir rios de água viva. Amém? Você passa por uma prostituta e diz para ela assim, ó: Jesus te ama. Quantos anos você tem de igreja, pastor? Se eu digo assim, ó: Jesus te ama, eu já estou careca de ouvir isso, né? Mas eu pergunto para você, você pega uma prostituta que foi estuprada pelo pai, que começou com 11 anos porque a mãe era prostituta, e que agora é escrava, porque todo pecador, como a palavra diz, é o quê? Escravo do pecado, meu querido, é escravo. O homossexual é escravo, o embriagado é escravo. Essa pessoa, ela está sedenta de amor, e aí você diz para ela assim, ó: Jesus te ama. Hoje nós encenamos um teatro à tarde, agora lá num bairro da cidade, e a cena, o rapaz diz assim, ele simula que ele é um retardado mental, ele está fazendo o papel de um retardado, a mocinha de uma prostituta e o outro de um drogado. E aí ele vira e fala assim: qual foi a vez que você se importou comigo? E aí eu pergunto para você, nós estamos nos importando com crianças em Moçambique, que nós nunca vamos vê-las mais, mas a Bíblia diz assim, que você tem que, meu querido, amar sem nada em troca. Então comece a amar, porque eu não vou nem falar que você tem que pregar para o seu pai. Você que é jovem, que está aqui, chega em casa, dá um beijo no seu pai e fala: pai, Jesus te ama, mas fala isso do coração. Como aquela jovem que disse assim para mim, assim, que ela orava todos os dias pelo pai dela. E aí um dia, ela chegou em casa, deu um beijo nele e falou: pai, me perdoa, eu te amo, pai. Esse homem embriagado, pessoa problemática, hoje é o meu líder de diácono lá da igreja. Então, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu parente, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega, faça, mas ame além disso. Ame incondicionalmente. Essa é a mensagem. Leve o arrependimento. Isso todos podem fazer, amém? Talvez você não sirva para pregar e para querer convencer um maometano de que a doutrina de Maomé está errada, mas você pode anunciar Jesus Cristo como vocês fizeram, amém? Eu conheço pessoas analfabetas que dizem assim: olha, você não quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E a pessoa se converte. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe por quê, meu querido? Porque no fundo, são tudo, sabe o quê? Defunto. São tudo defunto. Sabe por que eu quero dizer isso para você? Em Efésios 2 diz assim, ó: inclusive, tá? Índio também era defunto. Ele vos deu vida estando ainda mortos nos vossos pecados e delitos. Ou seja, eles são defuntos. E eu pergunto para você: defunto tem autonomia? Já viu um defunto lá? Está lá, né? Só esperando a terra vir.
Um mundo sem Jesus, meu querido, é tudo defunto, prestes a ser enterrado. E eu e você podemos dizer o que diz em Gálatas, que Ele mesmo, aleluia, vendo os nossos pecados e delitos, nos amou. E agora Ele diz assim, ó, nos vivificou em Cristo Jesus. Nós temos que salvar esse mundo morto. Nós temos que salvar Mirandópolis. Temos que salvar Mirandópolis. Qual o método, pastor? Que jeito que nós vamos fazer isso? Vocês trabalham com célula aqui, pastor? Trabalha com célula, amém? Mas qual é o método, pastor? Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga para assim, qual é o método? Célula, culto, grupo familiar, discipulado, isso são metodologias eclesiásticas. Mas como é que você faz para a pessoa ir na célula? O que você usa, meu querido? Você usa o quê? O quê? Não usa essa boquinha para falar mal dos outros, não. Não usa essa boquinha para beijar quem não deve. Não usa essa boquinha, usa essa boquinha para abençoar as pessoas, amém? E qual é o método? O método é a obediência ao sistema da igreja. Por quê? Porque existe o quê? Uma unção sobre essa igreja. Existe o quê? Uma graça, e que Deus separou esse casal de pastores, essa liderança, e eu tenho que obedecer como eu vou obedecer lá. Mas, meu querido, entenda isso, não importa o método, importa é a sua submissão, o seu amor, e você agora arregaçar as mangas e falar assim, ó, eu vou fazer a minha parte. O que depender de mim, eu vou começar a ganhar Mirandópolis. Amém? Tem centro macumba aqui? Vai fechar tudo em nome de Jesus. O senhor quer ver uma coisa que o senhor já deve ter ouvido, pastor? Uma igreja do lado da outra? Não, meu querido, que bom que tem um boteco lá. Deixa ter igreja. Vai abrir outra ali do lado, glória a Deus. Nós tínhamos 2 botecos do lado, um do lado e outro na frente. Nós orávamos todo dia, Senhor, Senhor. Pois para a glória do Senhor a gente não saiu, porque a gente mudou no outro. Antes da gente mudar, os 2 bar fechou para a glória do Senhor. Qual é o método? Você sabe por quê, meu querido? Porque quem olha dificuldade, não prega, não faz nada. Se o pastor fosse ver dificuldade, ele já tinha parado faz tempo. Mas a Bíblia nos deu a visão, nos deu a unção. E você, meu querido, vai celebrar junto com esse pastor, com esse casal de pastores, com essa liderança. Eu vejo aqui pelos olhos da fé, meu querido, sabe, esse tapetão estendido aqui. O pastor estava me falando desse projeto. Sabe quanto tempo já faz? Eu sei desse projeto há 1 ano e pouco atrás, né, pastor? Já tenho orado por isso aqui, e eu quero, em nome de Jesus, da próxima vez, não sei se de repente o pastor me chama semana que vem ou nunca mais me chama, mas eu quero ver esse lugar pronto, mas não só para que tenha o esqueleto, mas como ele disse, para que congregue 1.200 almas aqui nesse lugar. Quem pode dar um glória a Deus? Pode aplaudir Jesus. Começa a dizer assim, olha, não, Araçatuba não, né? Mirandópolis é do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu querido? Porque é assim. A igreja, ela tem que se levantar em ousadia, porque a sua luta não é contra o seu pai que é alcoólatra, sua mãe, não é contra o seu patrão que é espírita, não é contra os traficantes. A sua luta, a Bíblia diz, é contra principado, potestades e dominadores. Bota esse joelhão no chão, busque a presença do Espírito Santo e se levanta para marchar, para derrubar o inferno, para quebrar as muralhas e fazer a obra de Deus na sua vida, amém? Eu quero que você abra o teu coração, porque você pode fazer isso aqui em Mirandópolis. Eu estou fazendo em Araçatuba, e é só uma parcela do meu ministério ir para Moçambique. Eu não sei se amanhã ou depois a gente pode
ir para lá, para montar uma igreja lá, pastor? Não sei. O senhor tinha sonho de ver isso aqui quando o senhor chegou aqui? Quantos anos faz o senhor estar aqui? 23 anos. Escute isso para você ouvir, meu querido. Diz o pastor que a igreja não era nem o púlpito. Não é isso, pastor? Isso chama-se coragem, ousadia, fé, perseverança. É o que nós precisamos a cada dia, amém? Então você vai trabalhar junto com ele, porque o pastor sozinho não é nada. Eu sozinho não sou nada, eu não iria para Moçambique. E ir para Moçambique é uma experiência agora. Daqui a alguns anos eu não sei. Nós pagávamos aluguel, compramos um prédio, o pastor esteve lá, viu? E eu queria que você abrisse o teu coração. Fruto da fé e da perseverança. Fidelidade, e é lógico, caráter, dignidade, isso não questiona, não se fala nem nisso, porque se vê isso no resultado, nos frutos. E ame incondicionalmente as almas, em nome de Jesus, amém? E se você fizer isso aqui em Mirandópolis, aqui, você já vai estar fazendo a sua parte. Mas nós podemos também alargar as tendas. E existem missões aqui nos arredores, nas cidades menores. E eu hoje estou fazendo uma experiência para o país de Moçambique. E agora então eu vou contar para vocês esse projeto. E eu gostaria que, se puder apagar aqui as luzes, eu continuo essa mensagem em cima do slide. Esse é o slogan do nosso projeto. Eu vou para Moçambique. Diga comigo, eu vou para Moçambique. Como que eu vou? Eu vou fisicamente, você vai orando e você vai ofertando. Ou seja, alguém desce no fundo do poço, mas alguém puxa a corda. Você vai estar puxando essa corda. Porque essa é a obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. E eu estarei passando 28 dias lá no país de Moçambique. Ali na esquerda é a bandeira de Moçambique, bandeira do Brasil, a bandeira da nossa cidade, Araçatuba, e a bandeira da nossa igreja. E assim nós criamos esse logo, com aquela pessoa orando ali pelo país de Moçambique. O país de Moçambique é aquela partezinha amarela ali embaixo. Coloque o próximo slide. Moçambique, pode ir passando, é essa área verde. Aí tudo que você está vendo é a África, e Moçambique é aquela parte verde. A capital chama Maputo, está bem no sul, bem lá embaixo, próximo da África do Sul. A língua oficial é português, e é uma república presidencialista, porém impera lá hoje ainda uma ditadura disfarçada. Se tornou independente de Portugal agora, recente, em 1975, é um país muito novo, tem 800 mil metros quadrados, nós não vamos falar porque isso talvez seja irrelevante agora. A moeda chama metical, precisa de 65 meticais para comprar $1, né? Ou seja, precisa de 130 meticais para comprar R$1. Lá tem 5 fusos horários, lá é 5 horas na frente aqui do Brasil, né? O clima é subtropical, mas é o nordeste brasileiro, chuva 1-2 meses, muito pouco, e o ano todo sem uma gota d'água. Preste atenção no que você vai ouvir. Isso são dados para ações políticas, não é a verdade. É bem pior do que você vai ouvir. A expectativa de vida é de 42 anos de idade. Quer ver? A contar comigo, quem tem mais de 42 anos aí? Levanta a mão. Você estuda, já tinha, ó. Sabe por quê, pastor? Porque morre-se de qualquer coisa. As enfermidades. Eu tomei 6 vacinas para poder ir para lá. Mas eles morrem, por exemplo, de coqueluche. Eu tomei vacina de febre amarela, febre tifoide, coisas que você nem conhece, nem tem mais no Brasil. Cólera. Eu estou indo correndo o risco de pegar cólera, porque não tem vacina de cólera. Eles morrem muito cedo. A mortalidade infantil é 95,9 por 1000. Também não é verdade, morre mais do que isso de criança. A alfabetização,
38% daqueles que são civilizados. Nas aldeias, 100% é analfabeto, na onde nós iremos. Pode passar? Essa é a bandeira de Moçambique. Eu achei que aquilo lá era uma Bíblia, na verdade é um livro. A enxada que é o trabalho, o fuzil que é o poder bélico, que não tem nenhum. O vermelho faz parte da garra, o amarelo, o ouro, o preto é a cor da raça e o branco é paz. Mas é igual a bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. Agora está tendo um pouquinho de progresso, né? Mas estava lá desde quando iniciou. Pode passar? Dá 2 cliques assim, já pode ir dando 2 cliques que eu vou falando bem rapidinho. Projeto PEP, quem conhece, né, pastor? Programa de evangelização no período pré-escolar. É isso, na verdade, que a missionária Odete faz lá. Pode passar? Essa é a Odete. Quem não conhecia, está aqui, de vermelho. Pode ir passando? Esse é um trabalho numa aldeia chamada Rex, onde eles estão começando a construir, né? Essa foto já tem mais ou menos um ano, mais ou menos. Pode passar? Aqui num culto de festa, de festividades, lá o diplominha das crianças, e ali o culto, e ela faz um mesclado entre ensino e também ministração da palavra. Pode continuar? Olha as crianças formando, sendo alfabetizadas, nas aldeias isso, tá? São as primeiras crianças a serem alfabetizadas. Olha que bonitinho o menininho escrevendo. E irmãos, criança lá diz que é que nem formiga, para o carro assim, faz isso. E tem de monte. Pode passar? Aquele rapaz é o Juma, que eu falei para vocês. Agora ele está bem, mas ele praticamente morreu. E pela misericórdia de Deus e pela ajuda da Odete, ele acabou não falecendo. Essas crianças aqui, você percebe que elas parece que é tudo da mesma idade. Percebeu? Parecendo que é tudo assim cópia, né? Pode passar? Olha, não parece que é tudo da mesma idade, tudo igualzinho? Pode ir passando? São todas fotos nas aldeias. A Odete lá atrás, bem escondidinha. Naquela foto ali ela não está. Pode passar? Discipulado para batismo. Essas são, as fotos que vocês viram até agora são poucas, porque é muito, mas só para vocês entenderem. É do projeto PEP. Agora pode passar. É do discipulado. Você reclama que a igreja aqui não tem ar-condicionado? Não tem por enquanto, né, pastor? Aqui por enquanto não tem, né? Olha lá a sala de aula do discipulado. Olha o banco, confortável. 42 graus aí, tá? Mais ou menos. E se eu converso com a Odete, ela não reclama de nada. Está sempre sorrindo. Ela está dando aula de discipulado. Vai passando. Olha lá, mais uma igreja, mais uma sala de aula. Vai dando glória a Deus pela sua casa, tá? Pode ir passando. Agora alguns projetos nas aldeias, onde ela fica efetivamente. Pode passar? São situações onde ela está com famílias e congregando e ministrando, né? Pode ir passando. Olha as roupas. Ela ministrando aula para as crianças lá numa igreja que parece ser uma das melhores e mais bem organizadas, aqui embaixo também. Pode passar? Agora já, efetivamente, crianças sendo batizadas, pode passar? E pessoas também, aqui já, que se batizaram, né? Aquele ali é um missionário local, do óculos, pode ir passando? O batismo, são irmãos que foram batizados, né? Pode passar? Esse de barba é o pastor da África do Sul, de uma batista da África do Sul, e que o ano passado foi fazer esse mesmo projeto que eu fiz, custeado pelo bolso dele, tudo pelo bolso dele. E esse pastor, você está vendo que inclusive até ele tem, o outro também deve até ser de cor branca, mas já tomou muito sol. Você pode ver que ele também é meio brancão assim. Ele é brasileiro e tem igreja na África do Sul, e foi lá para fazer esse projeto. E lá eles estão num rio fazendo batismo. Pode passar? É isso que eu vou estar fazendo. Aqui já é o vídeo, né?
Preste atenção agora, é um vídeo de poucos minutos. Não, volta lá no vídeo, por favor. Isso, pode soltar o vídeo. Preste atenção na canção, olha que legal. Vou pedir ao pastor que ore, por favor. Na aldeia não fala português, tá? Tem que ter tradutor. E eles começam a cantar como nós. Eu fico imaginando esse momento. Eu fico imaginando esse momento, pastor, como é que vai ser, viu? Pode passar o próximo. Esse vídeo é recente. Ela foi até uma das aldeias e esse é um nativo. Lá está a casinha, é uma aldeia. E você vai ouvir no fundo a voz da Odete, que ela está dirigindo essa caminhonete e eles estão chegando na aldeia. E olha como que é para você ver a dificuldade. Pode soltar. Esse irmão posto para abrir um caminho para nós, porque a estrada desapareceu. A estrada desapareceu. Aí, no meio do mar, ele vai tocar. Ele é o pastor da igreja. É o pastor, não é, João? Ele é o líder. Está abrindo um caminho para nós chegarmos no lá. Tem que tirar as árvores que cresceram no meio do caminho. Ele está tirando as arvorezinhas maiores porque a estrada desapareceu, que não tem carro. Tira isso. Coloque o próximo vídeo e antes de passar o próximo vídeo, aqui você vai ver um apelo que a Odete fez no dia que nós lançamos a campanha há 1 ano e meio atrás. Ela está na aldeia de Matite e ela convidou algumas crianças e elas colocaram as melhores roupas para fazer a filmagem. E a partir desse momento meu coração queimou. E é por essa razão que eu estou indo para lá. Para de alguma forma, como diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Fiz-me de tudo para com todos, para que através de algum jeito, de algum modo, eu possa ganhar alguém para Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Me perdoe o horário, mas eu preciso falar isso para você. A igreja excelente, a igreja relevante, é a igreja que busca sim prosperar, busca ser curada, busca alicerçar a família, é o que vocês estão fazendo. Mas você tem que se preocupar com aqueles que são desprovidos do amor de Jesus Cristo. E o país de Moçambique é dominado pelos muçulmanos. A política é dos muçulmanos. Mas o povo é 100%, escute o que você vai ouvir, escravo. Aqui no Brasil a gente tem muito centro de macumba, ouve falar tal. Não, meu querido, lá impera o feiticeiro, a bruxaria, com sacrifícios, sabe, de crianças. E é um lugar onde toda a miséria que você imagina tem, toda. E pastor, o senhor acha que o senhor vai fazer alguma coisa lá? Irmão, escute isso. A Bíblia fala de um camarada que Deus falou para ele assim: olha, põe as mãos sobre a cabeça de Paulo, unge ele, ele vai ser cheio de Espírito Santo. Quem é ele mesmo? Hã? Alguém mais comenta do Ananias na Bíblia, pastor? Mas foi Ananias que ungiu Paulo. De repente eu posso estar indo lá e libertando uma criança dessa das mãos de Satanás, e ela seja o presidente evangélico do país de Moçambique daqui 30 anos. Pode ser, igreja. Pode ser. E é essa a minha razão. E para ver esse vídeo, eu gostaria de convidar o pastor. E a Odete faz um convite para mim e para você. E a sua oferta hoje, ela será focada nesse propósito. Da mesma forma que você entrega uma oferta aqui, a Bíblia diz: a mão que você dá, a outra não vê. O pastor, ele é o anjo responsável pela igreja. Se ele não confiasse em mim, eu não estaria aqui. E o meu coração é que nós consigamos levar 10 mil reais para ela. Mas se não der, amém.
E Deus é que vai nos dar graça. E ela faz um convite, pastor. E o meu coração está queimando muito, porque está chegando o dia. E ela está aqui agora na cidade de Araçatuba, passando um mês de férias. E terça-feira eu me sentei com ela, e eu estou com expectativa da viagem, do avião, dos cuidados, para não correr o risco de pegar uma malária, uma meningite. Mas sabe o que está queimando agora meu coração, depois da conversa com ela, igreja? Sabe o que ela virou para mim, pastor? Ela falou assim: já faz um ano que eu tenho anunciado que você vai lá. E você não imagina a expectativa desse povo de receber um homem de Deus. Então está pesando sobre os meus ombros uma responsabilidade de levar o evangelho para esse povo. Não é comida, porque tudo faz falta lá, pastor, tudo. E ela disse assim, que quando ela veio para a viagem, ela falou assim: você vai trazer o pastor, você vai voltar com ele. A ansiedade que eles têm de ouvir o amor de Jesus Cristo. E eu recebi esse peso, de certa forma assim, gostoso, de saber que eles estão com expectativa de conhecer Jesus Cristo. Pode soltá-la. Igreja Brasileira, nós estamos aqui no povoado de Natite. Nós estamos fazemos um trabalho aqui de evangelização, e esse povo precisa muito da ajuda do povo brasileiro. Vocês que estão me ouvindo, por favor, ajuda o Osório, o pastor Osório, que vai estar promovendo uma viagem missionária para estar ajudando todo esse povo aqui, essas crianças aqui que estão precisando da tua ajuda. Por favor, vocês que estão me ouvindo, venha e colabora com o pastor Osório, para que ele possa realizar essa viagem, para fazer esse trabalho de trazer o evangelho no coração dessas crianças, no coração dos adultos. Lá está trabalhar com os adultos. Gostaria que você pudesse vir a Moçambique junto com o pastor Osório. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Tchau. Tchau. Amém. Eu quero pedir que o Diogo abra a iluminação, fecha o quadro, vem para cá. Nós vamos ficar aqui, vocês vão ficar de pé. E ele vai agora filmar isso aqui. Nós vamos dizer assim: nós vamos para Moçambique com o pastor Osório. E o que eu estou dizendo, isso aqui, nós vamos declarando aqui, ó, é de lá para cá. Eu quero que você pegue toda a igreja, nós vamos estar aqui. Não, pode ir lá para o fundo, pode ir lá. Eu quero isso, quero que pegue toda a igreja. Eu quero que vocês fiquem de pé. Em nome de Jesus. Nós vamos descer aqui. Tira esse púlpito aqui, por favor. Nós vamos estar aqui no centro, pastor. E nós vamos declarar o que nós vamos, porque isso aqui, ela vai ver lá. Ela vai ver lá. E nós vamos dizer, né? A mensagem está no site, né? E ela vai também, em nome de Jesus. Eu queria dizer para você, Odete, que você é uma bênção. Eu te conheço há muito tempo. Você é uma amiga fabulosa. E eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus pela sua existência. A Bíblia diz que aqueles que não amaram a própria vida, você não tem amado a própria vida, mas tem entregue a sua vida para ser vaso nas mãos do Senhor em Moçambique. E nessa noite nós nos alegramos por você. E eu sei que todos os recursos já foram levantados para a viagem do pastor Osório. E nessa noite nós vamos ofertar para a sua vida, para que você possa usar os recursos para abençoar aquele povo de Moçambique. E nós não podemos estar lá, mas nós hoje, quando vamos declarar aqui, nós estamos dizendo para você que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelo ministério, nós vamos orar por sua vida. Eu estou olhando no telão e vendo as suas mãos levantadas, e as nossas mãos também estarão levantadas para o Senhor, para abençoar a sua vida. Levante sua mão, meu querido, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Deus, abençoe a Odete,
abençoe os pastores, abençoe a vida daqueles que o Senhor tem usado. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor irá coroar de êxito, de bênçãos, derramar a sua glória, abençoar, Deus, provendo recursos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pedindo uma unção especial do Teu Espírito sobre a vida do pastor Osório. Deus, em nome de Jesus, ele vai lá representando a Tua igreja, Senhor, mas ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos com ele, porque nós vamos orar por ele. Senhor, nesses 28 dias, nós vamos orar por ele, Senhor, em nome de Jesus. Usa ele poderosamente, usa Odete, Senhor, em cada lugar ali, que onde os seus pés pisarem, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito use, o capacite, o direcione, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, que o Senhor é o Deus poderoso, que fará grandes coisas, no meio do Teu reino, no meio do Teu povo. Senhor, nós vamos para Moçambique, nós já estamos em Moçambique, e nós oramos, Senhor, por aquelas vidas que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, sustenta Odete nas Tuas mãos, e nós oramos hoje, na autoridade do nome de Jesus, amém. Vamos dizer, nós vamos para Moçambique, vamos dizer, nós vamos para Moçambique, amém, em nome de Jesus. Vamos dizer, Jesus ama vocês, Jesus ama vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor, porque a gente vai cantar, nós estamos no horário, fica tranquilo. Agora é o momento de ofertório, e eu quero dizer assim, a oferta avulsa, a oferta alçada, a oferta levantada. Pastor, eu estou sem envelope. Não precisa. Todas as suas ofertas levantadas hoje é uma oferta que nós estamos enviando para abençoar o ministério lá em Moçambique. Fazer missões é a nossa responsabilidade. Pense, você não pode ir, mas você pode orar. E olha, se você trouxe no envelope, o que é dízimo, o que é oferta de construção, oferta de construção. E toda oferta que não for designada como dízimo, oferta de construção, é oferta hoje para Moçambique, tá? Para abençoar. Então você não precisa usar o envelope, porque Deus sabe o que você está semeando. Nós vamos semear numa vida para abençoar uma vida. Nós estamos falando da oferta há uma semana. Falamos ontem, falamos sábado, falamos terça, falamos sexta e falamos hoje no batismo. Separe a sua oferta agora, porque quando você vier aqui, eu vou abençoar a sua vida. Pastor, vem cá, abençoar a sua vida. Vem cá, Tiago, nós vamos abençoar você que vai estar aqui, em nome de Jesus. Nós vamos ungir as mãos desses homens, porque eles, pega ali por favor, o óleo. Nós vamos ungir as mãos desses homens, porque eles vão tocar na sua mão. Quando você depositar a sua oferta aqui, você vai depositar a sua oferta, e eles vão tocar nas suas mãos, para que Deus abençoe você. Você vai voltar, e aí nós vamos terminar este culto abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, pode ungir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós agora, Deus, declaramos que todos os recursos que serão levantados aqui, que o Senhor multiplique, e que muito mais seja levantado. Deus, nós agora, nós vamos juntos com a nossa oferta, nós vamos juntos com a nossa, Senhor, com a nossa oração, nós vamos juntos, Pai, para Moçambique abençoar.
Pai, em nome de Jesus, desperta para que possamos, o teu povo possa trazer uma oferta de valor, uma oferta significativa, uma oferta para abençoar, uma oferta sacrificial, uma oferta, Deus, que represente o amor pelas almas. Ó Deus, eu sei que nós não podemos fazer muito, mas hoje, Pai, nós estamos separando este momento para abençoar aquela localidade, aquelas pessoas, aquelas vidas que estão sendo usadas, em especial a vida da Odete. Senhor, nós oramos nessa noite, abençoa as nossas mãos, Senhor, abençoa, Pai, as mãos que vão ofertar, as mãos que vão semear nessa noite, que sejam sementes frutíferas, que sejam sementes consagradas, que sejam sementes abençoadas, para que o teu reino seja um reino próspero e frutífero. Nós oramos hoje, porque o Senhor é poderoso para multiplicar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje, como agência missionária, como igreja missionária, nós separamos a nossa oferta, em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, se pastor, eu não vim preparado, eu faltei no culto, tá ok, querido, faz um favor, em nome de Jesus, e eu sei que você é fiel, faz um favor, pega um papel, esse papel não é um cheque não, faz um papel, coloca aqui, coloca o seu nome, para que a sua oferta seja entregue no próximo domingo, e esta oferta a gente envia lá para o pastor, lá em Araçatuba na quarta-feira. Mas irmão, não, em nome de Jesus, vem para cá, pastor, aqui, em nome de Jesus, aí vai ser a capela mesmo, em nome de Jesus. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Você pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim nos céus, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Amém. Vamos declarar que grandes coisas virão sobre o Brasil, grandes coisas virão sobre o Moçambique. Amém. Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Deus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Irmãos, agora nós vamos levantar um clamor, e esse clamor é uma oração, todos nós fazemos, e todos nós vamos orar em nome de Jesus, pela vida da Odete, do pastor Osório, e pelo projeto missionário, pelo PEP, os projetos que tem lá em Moçambique. E hoje você está sendo desafiado, nós estamos orando, e eu queria dizer para você, e graças a Deus por sua vida, que Deus prospere você, que nada lhe falte, que ricas provisões venham sobre a sua vida, porque quando Deus fala conosco, Deus nos chama para uma obra, Deus é poderoso para nos sustentar, para fazermos muito mais para Ele. Eu quero orar por você e depois nós vamos levantar um clamor juntos, tá? Senhor, obrigado por este final de culto, por esse momento alegre, por esse momento festivo. Nós te louvamos porque o Senhor aqui esteve e a sua alegria está no meio do teu povo. Pai, quando sairmos daqui, que o Senhor nos acompanhe,